Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? Vamos começar esse vídeo com uma analogia. Pensa num lutador, o Blizzard. O cara no começo da carreira simplesmente aniquila qualquer adversário. É nocaute, vitória no primeiro round, o cara é um fenômeno. Todo mundo quer parar para assistir a luta desse cara. Só que dinheiro vem, ele começa a fazer algumas amizades, alguns empresários aí que mostram pra ele a cachaçinha, o cigarrinho do capeta, leva ele pra casa das primas e o cara tá daqui a pouco com aquela pancinha, aquela fadiga e já não é mais o mesmo na luta. Mas os empresários, percebendo isso, começam a trazer lutadores ali não tão fortes e a galera não percebe. Só que de repente, inevitavelmente, aparece um lutador pompudo, cara, com abdômen trincado, no auge da carreira. Blizzard, infelizmente, tem nenhuma chance. É nocaute no primeiro round. Mas foi um acaso, aconteceu. Tudo bem, vamos para a próxima luta. E aí aparece outro trator na frente do Blizzard. Cara, não tem nem reza. É pancadaria em cima do Blizzard. E aí o Blizzard chega numa altura do campeonato que ou ele muda ou é melhor se aposentar. Se essa história para você teve alguma verossimilhança com o que tá acontecendo com a Blizzard, esse foi o objetivo, cara. E os lutadores pomposos, eles têm nome. Um deles se chama PoE 2 e o outro se chama Marvel Rivals. E por que esses adversários eles são tão pomposos? Primeiro, cara, porque são bons. Simplesmente assim. São dois excelentes jogos que estão batendo recordes na Steam. Por exemplo, o Marvel Rivals, cara, é um negócio impressionante. Na primeira semana foram 10 milhões de acessos. Já chegou a 20 milhões. E olha o gráfico dele de retenção de público de jogadores. Não é hiperbólico dizer que tá absurdamente foda. E o jogo é bom de fato. E o outro jogo, o PoE 2, não fica atrás. Na verdade, ele fica até na frente. Olha o gráfico de retenção do PoE 2. A galera comentando nos vídeos, as críticas positivas, a galera amando o jogo. O número desses dois jogos são tão impressionantes que o fato deles terem sido lançados quase que juntos ali fez com que a Steam atingisse basicamente um recorde de pessoas jogando ao mesmo tempo de 39,2 milhões, muito graças, sem dúvida nenhuma, ao PoE 2 e também a Marvel Rivals. Só que, cara, existe outro problema que faz esses lutadores serem tão poderosos assim para nocautear a Blizzard, que é o fato de esses dois jogos eles terem gêneros semelhantes a dois carros-chefes da Blizzard. A Blizzard, não estou falando de Activision aqui, a Blizzard, ela tem, vamos resumir aqui, 3 carros-chefes, assim, claro que tem outros grandes jogos que eles acabaram abandonando, mas enfim. Os 3 grandes carros-chefes hoje da Blizzard são MMO através do World of Warcraft, que é o carro-chefe desse canal aqui. A gente tem também os Hero Shooters através do Overwatch 2, e tem também os Action RPGs, o RPG, através do Diablo 4. PoE 2, ele é um Action RPG que bate diretamente com o Diablo 4. E Marvel Rivals, ele é um Hero Shooter que bate diretamente com Overwatch 2. Com relação a MMOs, eu acho que o MMO ele oferece uma proteção natural. A gente muitas vezes falou sobre WoW Killers. Eu nunca fui muito de ir nessa linha, porque eu acho que é muito difícil você matar um MMO consagrado no mercado. Isso não vale só pro WoW, não. Isso vale para Guild Wars, vale para Final Fantasy, vale pro BDO, para diversos outros MMORPGs de sucesso. Porque eu acho que o MMO ele tem um potencial de fazer com que o jogador ele se apegue com a sua conquista e a sua conta. E nesse caso, vamos ser sinceros, mesmo que você não goste de WoW, o WoW ele é épico e histórico. Ele tem uma história muito grande, 20 anos de conteúdo e muita gente que é aficionada pelo jogo. Então, mesmo que a empresa ela erre muito nas suas expansões, primeira coisa, o jogo ele sempre vai ser o mesmo, só vai evoluir em expansões, mas o conteúdo antigo vai estar lá. Claro que a empresa errar vai ter potencial, diminuir o mercado do jogo, mas matar, não, eu acho que é muito inviável você pensar isso no MMO. Agora, para um Hero Shooter como o Overwatch e para um Action RPG como o Diablo 4, que você vai continuando franquias no 2, 3, 4, eu acho que essa lógica ela não é a mesma, embora sejam jogos de serviço. E eu acho que PoE 2, ele massacra Diablo 4, massacra. E Marvel Rivals tá massacrando Overwatch 2 também. Só que na minha opinião,
Marvel Rivals é mais perigoso para Overwatch do que PoE 2 é pro Diablo 4, e por causa de um defeito que o Marvel Rivals tem. Eu já vou elaborar para vocês. Assim, vamos falar primeiro sobre PoE 2. PoE 2 é muito superior ao Diablo 4. Desculpa. E assim, você pode pensar, pô, cara, você é um cara que fala no jogo da Blizzard, por que você tá hateando a Blizzard? Claro que eu admiro a Blizzard do passado, o que a Blizzard já foi, e admiro o fato de ela ter criado jogos épicos, e com o próprio Overwatch, que ganhou Game of the Year, ganhou GOT, enfrentando Uncharted 4. Só que eu acho que é importante que nós que jogamos ainda World of Warcraft e adoramos e amamos, tenhamos a consciência de que a empresa que hoje gerencia o nosso jogo favorito, ela não é a mesma do passado. E isso é importante pra gente saber medir as nossas expectativas e ter uma vertente crítica naquilo que a gente não gosta. Porque isso tem funcionado no World of Warcraft. Então eu acho que é importante a gente ter essa noção de que a Blizzard não é a mesma. É importante pra nós que gostamos e amamos o jogo, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você adorar um jogo que uma empresa fez, mas ser crítico a como ela funciona hoje. Até porque existem 3 empresas que são conhecidas por terem feito jogos épicos e que hoje estão naquele mar das empresas que ninguém confia. Blizzard, EA e Ubisoft. São 3 empresas que estão bem no mar da lama, mas que tiveram um passado glorioso. Mas voltando ao assunto, comparando o PoE 2, Path of Exile 2 com o Diablo. Cara, PoE 2 é superior em todos os aspectos. Gameplay, a quantidade de chefe, sei lá, é mais de 10 vezes maior do que do Diablo 4. O som das mecânicas, a progressão do personagem, o sistema de talento, a campanha, tudo pra mim no PoE 2 é muito superior. Cara, a quantidade de classe. O PoE 2 nem lançado foi, tá no Early Access, e você já tem mais classe que o Diablo 4. E vai ter o dobro, cara. Cara, é insano você pensar nisso. Fica parecendo que Diablo 4 foi feito num porão, por amadores, cara. É assim que a GG faz uma empresa multimilionária como a Blizzard parecer frente à sua competição. E não só isso, cara. Eu lembro o quanto que eu paguei pelo Diablo na época. Cara, não tenho certeza agora desse valor, mas acho que foi em torno de uns R$250. Para um jogo pronto, completo, que tinha 4 classes quando eu fui jogar. Eu paguei 70 conto pro Early Access da GGG e eu tenho acesso a um jogo muito maior que Diablo 4, que nem pronto tá. Cara, se você não vê isso como algo absurdo e você acha que tem razão em defender a Blizzard quando você faz essa comparação, gente, não tem nem o que eu argumentar contra você. Então entenda uma coisa. Quando a gente pega e tem toda essa visão positiva em cima do PoE 2, embora tenha críticas também ao endgame e tudo mais, tem críticas ao PoE 2, mas quando você pega e vê a comunidade agindo tão positivamente e vê a comunidade agindo tão negativamente com relação ao Diablo, muito é pela maneira que a empresa trata o próprio jogador. Vou ser sincero, eu não acho que o Diablo 4 ele é um desastre de jogo. Eu acho que eu tenho muitos amigos que gostam e eu gostei de fazer a campanha. Eu acho que é um bom jogo. Só que quando você compara o rival direto e quando você vê a maneira com que a empresa monetiza esse jogo, não tem como defender, tá ligado? Então é justo que a internet caia em cima do Diablo 4, mesmo ele não sendo tão ruim, na minha opinião pelo menos, quanto a galera tende a falar. Porque aqui, cara, tem uma questão que é por isso que eu acho que o PoE 2 ele vai bater muito no Diablo 4. A Blizzard vai ter que se espertar demais. E pra mim, o PoE 2 é o maior e melhor RPG, Action RPG no momento. E não tem nem como o Diablo 4 chegar perto disso, porque ele é muito superior hoje. Mas eu não acho que mata ainda, porque eu acho que a GGG é tão genial que ela conseguiu criar um jogo baseado no mesmo gênero, mas que é muito próprio, que é muito diferente do Diablo 4. Eu acho que existe um nicho de jogadores que vai preferir o Diablo 4 justamente por ser um jogo mais simples, menos complexo, embora o PoE 2 tenha descomplexado as coisas muito mais do que o PoE 1, mas eu ainda acho que vai ter um público, por ser tão diferente, que vai preferir o Diablo 4. Mas quando o assunto é Marvel Rivals, aí, cara, eu acho que existe um potencial, eu posso estar sendo muito hiperbólico aqui, mas eu acho sim que existe um potencial de um Overwatch Killer aqui, cara. Justamente pelos jogos serem tão parecidos e principalmente por como a Blizzard tratou o público de Overwatch, que não tem como você defender. O que é Overwatch 2? Me responde, o que é Overwatch? Me diz você qual é a diferença do Overwatch 1 pro Overwatch 2. Qual é o motivo de existência do Overwatch 2? Por que ele existe? Por quê? Atualização de cenários, de personagens, que um patch 0.1, 0.2 poderia ter feito. E o jogo agora, né, é grátis. Mas o Marvel Rivals, desde o seu princípio, você não paga pra jogar o jogo. Tratar o seu jogador é assim, cara. É por isso que quando pega pesado na Blizzard, coloca a Blizzard no mesmo nível de Ubisoft, de EA, não tem como defender.
O que vocês ofereceram pro público de vocês com Overwatch 2? E é por isso que não me espanta que a galera que curte muito Overwatch, stream Overwatch, tá no Marvel Rivals. Porque com esse tratamento, por que o cara vai ser fiel a uma empresa? Sério? Quando tem outra empresa que pegou o seu gênero, copiou. Cara, e aqui, eu não sou um cara que eu tô aqui pra passar pano pra ninguém. Eu tô metendo pau na Blizzard, só que eu tenho que ser justo, porque também tem a galera que tá gostando tanto de Marvel Rivals que ela se sente ofendida de você dizer que Marvel Rivals copiou Overwatch. Copiou, cara. Copiou. É claro que copiou. Só que copiou e trouxe algo muito melhor. Essa aqui é a questão. E tendo em vista como a Blizzard trata o seu jogo, eu só tenho uma coisa pra dizer pra Blizzard. Se fudeu. E isso irritou tanto, mas tanto a Blizzard, que a gente teve até um tweet de um cara que a gente conhece bem no mundo do WoWzinho, de um ex-presidente da Blizzard, o Ibarra, com esse tweet aqui, comparando, dizendo esse ponto. Ele até tem um ponto nesse argumento dele. Entenda uma coisa, o ponto dele é válido. O ponto dele é válido, que é essa questão da cópia. Que, cara, existe sim. Só que o cara usa o pior argumento possível. Ele compara a Widowmaker com a Black Widow. Ou seja, ele compara um personagem de Overwatch com um personagem da Marvel que existe há 3 trilhões de anos. Assim, 40 anos, 50 anos existe a Black Widow. Ele pega o pior argumento possível para usar o seu argumento, o seu ponto. Gente, esse cara era o presidente da empresa que a gente tanto gosta de jogar os jogos há pouco tempo. Olha o nível disso, cara. Desculpa falar, mas olha o nível. O cara tem todo um argumento pra poder argumentar sobre isso. A gameplay de certos personagens que são realmente muito parecidos. Você tem a Penny Parker, que toda a estética dela é muito parecida, mas muito parecido com a Diva. Você tem a Luna Snow com o Lúcio, que... olha só, são dois caras que usam a música pra dar suporte e patinam por aí. Você tem aí o Garoto Esquilo com o Junkrat, que são os granadeiros. Tem ali o Justiceiro com o Bast. Enfim, existem diversas comparações que você consegue fazer que são válidas. A própria voice acting da dublagem dos personagens, a própria estética de Wii, a maneira... tudo é muito parecido. Claro que é a terceira pessoa. E, cara, ser terceira pessoa faz toda a diferença, realmente. Cara, tudo é muito parecido. Você podia usar um monte de argumento aí. Você usa o pior argumento possível, cara. Pior argumento possível. Só que, cara, apesar desse jogo da NetEase copiar muita coisa de Overwatch, eles melhoram. E tem muita coisa que é muito foda. Uma delas, cara, é você ter em terceira pessoa. Isso é muito inteligente, porque valoriza as skins dos personagens, que você vê o personagem diretamente. No Overwatch é só arma. Além disso, pela quantidade de porradeiros milis que tem nesse jogo, é muito legal você ver em terceira pessoa. Outra coisa é que os personagens, na minha opinião, eles são melhorados com relação ao Overwatch. As skills são mais divertidas, as interações, os poderes. E aí, um outro aspecto, cara, é que é MCU. E você pode até falar pra mim, pô, Bibos, mas MCU tá saturado, ninguém aguenta mais. Jogos até bons, como Guardiões das Galáxias, chegaram e não deram certo. Tem uma fadiga ali com relação ao MCU. Mas, cara, eu até entendo. Mas quando você pega o clássico da MCU, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Spider-Man, Homem-Aranha, Wolverine, e você desenvolve em algo bem feito, não tem como dar errado, cara. Se você pega o clássico da MCU e você coloca em algo muito bem feito, que é o caso de Marvel Rivals, pra mim não tem como dar errado. E eu tô amando o jogo, cara. Tô amando o PoE 2 e tô amando Marvel Rivals muito mais do que eu curti Overwatch 2 e muito mais do que eu curti Diablo 4. Mesmo eu sendo um cara que fala de um jogo da Blizzard, eu tenho que ser sincero com vocês. Só que eu falei pra vocês, cara, que eu acho que o Marvel Rivals, ele tem um potencial de ser mais um Overwatch Killer do que o PoE 2 tem o potencial de ser um Diablo Killer. E por que eu acho isso? É justamente pelo defeito, diríamos assim, do Marvel Rivals, que ele é muito parecido com o Overwatch 2. Então eu tenho dificuldade de ver, ainda mais depois de como a Blizzard tratou todo o seu público de Overwatch 2, o porquê alguém preferiria jogar Overwatch do que Marvel Rivals. Eu vejo como algo extremamente parecido, mas muito melhor. Enquanto que no PoE 2 eu vejo um jogo muito melhor que Diablo 4, mas diferente o suficiente para existirem pessoas que vão preferir jogar Diablo 4 ao mesmo tempo. É por isso que pra mim, por um defeito, Marvel Rivals é sim o nocaute, o golpe mais forte na cara da Blizzard. Do Blizzard, que a gente fez a analogia no começo. Isso é ruim? Se você for parar para pensar, isso é maravilhoso para nós jogadores. Porque se existe alguma fagulha do que a Blizzard foi no passado ali dentro, e eles precisavam de um estímulo para desenvolver isso, o estímulo tá dado.
Agora eles precisam ou mostrar que eles são capazes, como lutador, de voltar à disciplina para voltar a ser um grande lutador, ou vão ter que aposentar, porque essa é a hora de mostrar. Se existe uma possibilidade de vir o PvE para o Overwatch, de evoluir o Overwatch 2 do que é o Overwatch 1, agora é a hora, porque agora eles precisam dar uma resposta para isso. Se existe uma possibilidade de a gente ter um Diablo mais complexo, um Diablo com mais classes, um Diablo mais bem trabalhado, o PoE2 deu a pancada para direcionar isso. Então, para nós jogadores, essa competição, isso que aconteceu, é muito bom, é muito importante. E se nós realmente gostamos muito da Blizzard, do que a Blizzard foi no passado, essa é a chance deles de mostrar que ainda existe uma fagulha daquele talento dentro deles. Será que existe? Eu não sei, mas eu espero que exista. E é isso aí, galera. Eu sei que esse vídeo é bastante crítico, mas eu acho que eu só tô lendo a realidade do que tá acontecendo. Se você quer ficar bravo comigo, as da Blizzard, tudo bem. Só que eu não tô fazendo nada além de falar pra vocês o cenário real. É real isso. Tudo isso que eu tô falando são números que estão acontecendo. Eu como jogador de WoW, queria que a Blizzard fosse a melhor empresa do planeta? Porra! Demais. Só que não é. E eu tenho, no momento não é. E eu tenho que passar isso pra vocês. Espero que as coisas mudem. Tamo junto sempre. Até uma próxima. Se inscreve no canal que me ajuda demais.